Olá! Começa agora mais um episódio do Momento Brasil, uma produção coletiva da TV UFG e da Rádio Universitária. A proposta do programa é discutir o atual cenário social, político e econômico brasileiro. Ou seja, estamos aqui para criar um novo espaço para exposição e discussão de temas de interesse social e debater a situação de nosso país. Neste episódio, vamos discutir a PEC 55, falar sobre os impactos deste projeto na economia brasileira. Fique com a gente e acompanhe. Pode ser a sua única oportunidade de entender melhor este tema. O Momento Brasil de hoje discute os impactos da PEC 55 na economia brasileira. Por isso, recebemos em nosso estúdio Everton Rosa, economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Contamos também com a presença de Giuliano Mioto, advogado, empresário, mestrando em Economia e presidente do Instituto Liberdade e Justiça, e ainda com a presença de Francisco Tavares, bacharel em Direito, cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Obrigado pela presença de cada um de vocês. O Momento Brasil se sente honrado com a presença de vocês aqui hoje para fazermos esse debate tão importante no momento em que a gente vive. Fala-se muito em dívida pública, mas para o cidadão comum, de uma maneira em geral, e eu me coloco como cidadão comum, eu começaria perguntando para vocês, professor Everton, o que é dívida pública? Sim, boa noite. Boa noite. Dívida pública é um compromisso que o Estado tem com os agentes privados, com a iniciativa privada. Né? É uma riqueza, uma forma de riqueza, uma riqueza que a gente denomina riqueza financeira. Né? O Estado ele emite dívida pública por uma série de motivos. Em geral, não é porque ele está precisando de dinheiro, é porque ele está precisando regular a liquidez da economia e a atividade econômica. Então, dívida é um compromisso do Estado. Uma forma de entender, talvez a forma mais simples, é que a própria moeda que em circulação, que todo mundo tem na carteira, isso é dívida pública. A única diferença é que essa é uma dívida que não paga juros e que não tem vencimento. A dívida pública do Estado, os títulos públicos, é da mesma espécie dessa dívida, com a diferença que ela tem juros e tem um período para acabar. Tá? Então, o dinheiro, assim como os títulos públicos, são todos dívida pública. Acredito que a dívida pública em questão aqui seja justamente essa dívida que tem um prazo para acabar e que remunera a taxa de juros, que, por sinal, é uma das maiores do mundo aqui no Brasil. Para nós, cidadãos comuns, entendermos um pouco mais, falarmos um pouco mais sobre essa dívida pública, porque o brasileiro ele fica pensando o seguinte: eu pago impostos, pago tributos, quando eu consumo o arroz, o feijão, o automóvel, pago IPVA, e o país está sempre com dívida pública. É normal o país ter sempre dívida pública? Sim, é normal. As economias mais desenvolvidas do mundo são as que têm a maior taxa de dívida pública em proporção do PIB. Né? Então, economias desenvolvidas desenvolvem com aumento da dívida pública em termos absolutos, inclusive em termos relativos. Então, nós vamos ver economias desenvolvidas como os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, todas essas economias têm um elevado nível de dívida em proporção do PIB. E o Brasil não é diferente disso. Claro, comparando o Brasil com outros países da América Latina, o nível de dívida é um pouco diferente desses países, como Bolívia, Argentina, Chile. Né? Agora, para o fato da economia brasileira ser a nona economia do mundo, é perfeitamente factível um nível de dívida pública na casa dos seus 50%, 60%, 70%. Né? De novo, dívida é riqueza. A dívida do Estado é riqueza privada, né? Esse é um ponto importante. Isso mostra a sofisticação do sistema financeiro. Evidentemente, que eu acho que a questão não é porque não é que a dívida é um problema, mas para que ela está sendo feita. Essa é que eu acho que é a questão mais fundamental que não está aparecendo no debate. E na sua opinião, para que é que a dívida está sendo feita?
Na minha opinião, a dívida não está sendo feita para financiar investimentos públicos. Tá? Ela não está sendo feita para financiar políticas sociais. Ela está sendo feita, né, para ficar renovando os portfólios dos agentes privados que são detentores da dívida pública. Tá? 2015, só para dar um número, né, 500 bilhões, né, de reais foram emitidos em dívida pública que não foi utilizado para financiar nenhuma despesa do orçamento público. Né? Então, para que essa dívida está sendo feita? Eu acredito que há um problema aqui. Esse é um problema de responsabilidade, eu acredito. Não é do presidente, não. Isso é da gestão do Banco Central, que é o Banco Central que está negociando esses títulos, negocia com os bancos, com as instituições financeiras. Tá? Então, essa dívida tem sido emitida em excesso. Né? Acho que posso mostrar o primeiro gráfico? Sim, sim. Então, vamos então ao primeiro gráfico. E aí, enquanto o pessoal posiciona o gráfico já está aqui, mas é bom lembrar aos nossos convidados, aos nossos telespectadores da TV UFG, que nós estamos também ao vivo no Facebook e também aos ouvintes da Rádio Universitária 870M. Obrigado pela audiência de todos vocês. Vamos então com o professor Everton, ia falar sobre o gráfico. Obrigado. Então, nesse gráfico a gente observa as receitas da União, né, de acordo com o que foi aprovado com a Lei Orçamentária Anual de 2015. Aqui já se observa, né, que 30% dos recursos da União para financiar os seus gastos, né, para o ano de 2015 são advindos do refinanciamento da dívida pública. Para quem está nos ouvindo somente pelo rádio, então preste atenção aí, porque apesar do professor falar do gráfico, ele está falando os números. Então é possível compreender. 30% de refinanciamento da dívida. Isso. Então, de um orçamento de 3 trilhões, então o Estado decidiu ali o que ele vai gastar e de onde vai vir o dinheiro. Parte vai vir dos tributos, parte vem das receitas estatais e parte vem do quê? De emissão de dívida pública e refinanciamento da dívida pública. Então, a gente está falando que 30% dos 3 trilhões de reais já se sabe que vai ser feito com dívida pública. Então, se for possível apresentar o segundo gráfico. Então, o pessoal está preparando o segundo gráfico. Então, 30% do bolo do orçamento do governo... Isso, das receitas... É para essa finalidade. Vem captação de dívida pública. Então, ou seja, além dos impostos das receitas estatais, mais 30% é o quê? Tomando empréstimo da iniciativa privada, e a forma de tomar esse empréstimo é emitindo títulos públicos. E aí que vem o problema, para que essa dívida está sendo feita? E quando a gente observa o orçamento, as despesas do orçamento, então a gente começa a ver que era uma receita de 3 trilhões e a despesa é de apenas 2,3. Então você tem uma defasagem aí grande de bilhões de reais, né? Então aqui uma defasagem de 700 bilhões de reais. Então, o que acontece? 3 trilhões de receitas, 30% com dívida pública e efetivamente não foi gasto aquilo. Então, nós temos aqui uma defasagem de 3 trilhões. Há uma ponderação, né, que a LOA são receitas estimadas. Estimava-se 3 trilhões. De fato, foi 2,8 trilhões de tributos e emissão de dívida. Ainda assim, nós temos um buraco de 500 bilhões que foram emitidos em dívida pública, foram captados pelo Banco Central e não financiou nenhum gasto, porque os gastos foram apenas de 2,3 trilhões. Então, há um buraco orçamentário, esses dados todos são do Tesouro Nacional. Né? E a questão é, mas por que a gente está se endividando tanto se não está sendo gasto? Porque se gastou apenas 2,3 trilhões. E essa é a grande questão. Por que está sendo feito esse endividamento, tendo em vista que o quê? Está mostrando que o país não tem problema de captar dinheiro, captar liquidez, não com essa taxa de juros. Ele consegue, e ele está conseguindo 500 bilhões em excesso às suas necessidades de gasto. Se isso fosse feito para financiar investimento público, o Brasil é um país enorme, continental, cheio de estrada para fazer, portos, aeroportos, isso seria... A gente ia ter endividamento, mas você tem um ativo sendo criado do outro lado, um ativo público. Quer privatizar ele, privatiza. Agora, o que nós estamos vendo aqui no ano de 2015... Professor Everton, eu vou pedir licença para interrompê-lo, claro. Porque o seu microfone precisa ser ajustado. Então, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Eu estou aqui ansioso para conversar com o Juliano e também com o professor Francisco. A gente faz o intervalo, vai ajustar o microfone, a gente já volta, não saia daí.
Momento Brasil está de volta para discutir os impactos da PEC 55 na economia brasileira. Por isso, recebemos em nosso estúdio Everton Rosa, economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Contamos com a presença também de Juliano Mioto, advogado, empresário, mestrando em Economia e presidente do Instituto Liberdade e Justiça. E ainda com a presença do professor Francisco Tavares, bacharel em Direito, cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. No intervalo, nós fizemos uma pausa para organizar o microfone do professor Everton e ele estava, então, para o senhor concluir o raciocínio. Sim. Só voltar ao gráfico. Então, como eu havia dito, né? Então, receitas orçamentárias de 3 trilhões, estimada, efetivamente foram 2,8, né? Cerca de 30% daquelas receitas foram com dívida pública, emissão de dívida pública, ou seja, o Estado já sabia que ia ter que se endividar para realizar os gastos, né? O que acontece? Os gastos efetivos que o Estado fez em 2015 foram de 2,3 trilhões de reais. Então mostra que o quê? A emissão de títulos foi feita e negociada pelo Banco Central foi muito além das necessidades de financiamento de políticas públicas do Estado para esse ano. E a questão é, por que o Estado está se endividando tanto se não é para fazer investimentos de 500 bilhões de reais? Essa que é a pergunta, né? E essa é uma pergunta que eu não tenho resposta a priori. A gente sabe que tem um problema aqui. Esse problema é muito mais grave do que os processos que levaram ao impeachment, né? Isso aqui é um problema do modus operandi do Banco Central, né? Então, o que a gente sabe? 500 bilhões de reais em excesso não foram para financiar políticas públicas e não foram para financiar investimento público tão necessário, né? É dinheiro que foi captado e está no Banco Central, né? Esse é o problema, de forma desnecessária. Nós, só para concluir essa parte, né, nós nos endividamos, e esse é o agravante, né, 500 bilhões de forma desnecessária com uma das taxas de juros mais altas do mundo no período recente da história brasileira. Ou seja, não é uma coisa assim trivial, né? É uma coisa a ser investigada. E isso aqui é apartidário, isso aqui tem que ser visto desde quando está acontecendo, né? Juliano, sim, obrigado, boa noite, seja bem-vindo, né? Obrigado. Qual a leitura que você faz dos dados que o professor coloca? Bom, então, sobre a questão da dívida pública brasileira, ela realmente ultrapassou todos os patamares assim, lógicos. E a gente fez alguns estudos e descobriu que em 2015 ela já chegou a 65% do nosso PIB, né, o valor da nossa dívida, quase 3 trilhões, quase 4 trilhões, né, de reais a dívida pública brasileira. Agora, tem um detalhe interessante, eu tive a curiosidade de entrar no site do Tesouro Nacional para ver quem são os credores do Brasil. E eu descobri que 22% apenas são bancos. O resto, assim, nominalmente bancos, né? Lá tem um gráfico, nominalmente bancos, 22%. O resto são fundos de previdência, fundos de investimento, pessoas físicas. Você deve ver todos os dias na televisão, né, na rádio, invista no Tesouro Nacional, né, compre títulos do Tesouro Nacional. Existe uma campanha ostensiva do governo federal para você investir em bônus do Tesouro Nacional, enfim, em todos esses negócios. Inclusive, você liga os jornais, aqueles comentaristas, né, de investimento, todos eles falam, não, invista em tesouro, parece um mantra, né? Compre esse título, porque a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo. E o que acontece? Tem um outro problema, que você falou da questão do dinheiro. O dinheiro também é uma dívida emitida, só que ele também tem taxa de juro embutido nele. Você paga o juro do dinheiro através da inflação, que é outra forma perversa do governo tirar dinheiro das pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais pobres, elas não têm como investir, né? As pessoas mais simples, elas têm o dinheirinho, o salário delas todo final do mês, e ele é comido pela inflação, que é uma forma perversa também de você aplicar juros, né, de uma forma meio torta, né, digamos assim, na moeda. Então, o que acontece assim, com relação aos gastos, aquele primeiro gráfico que o professor mostrou, ele mostra que há um gasto muito grande com a máquina, né, de 53%, se não, salvo engano, com a máquina estatal. Então, o Estado brasileiro é muito pesado, é grande. A gente tem uma brincadeira que a gente diz, fecha Brasília
durante um ano que você resolve os problemas fiscais do Brasil. Porque existe gastos desnecessários com privilégios para políticos, para juízes, para pessoas que, inclusive alguns funcionários públicos federais que recebem salários altíssimos para o padrão brasileiro. E isso não é discutido, assim, a máquina brasileira ela não é discutida. Então, e nesse sentido, a PEC, como é que o senhor encara a PEC que está sendo proposta agora, a PEC 55, congelando gastos primários e deixando livre... Então, a PEC, existe um paper do FMI recente, o FMI antigamente ele intervia nas economias e dizia para eles assim, aumentem impostos e façam programas de ajuste fiscal. O primeiro governo do Lula foi feito um ajuste fiscal pesadíssimo, seguindo mais ou menos esse tipo de orientação. Foi um governo que houve sim um ajuste fiscal muito forte. Depois liberou-se os gastos, assim, o país foi crescendo, começou a prosperar, enfim, tivemos alguns momentos muito bons no país, e o governo começou a gastar como se não houvesse amanhã. Não se pensou no ciclo econômico, né? Porque não se pensou que de repente a economia poderia cair. E você é igual ao seu orçamento doméstico. Você ganha 10 mil por mês. Se você gasta 10 mil por mês, se você diminuir o seu salário, se acontecer alguma perda de receita, você tem dificuldade de reajustar o seu modo de vida ao que você passou a ganhar desde então. Então, o governo, através da PEC 55, que é uma PEC de limite, né, de gastos, o que acontece? Começa-se uma nova cultura no mundo, de você, ao invés de você só fazer ajuste fiscal, ao invés de você criar aumento de tributos, que é uma coisa perversa também, você cria um limite para o governo. Tá bom, você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode se endividar. Até acho interessante quem é contra a dívida pública brasileira ser tão alta e ser contra também o governo ter limite de gasto. Porque se o governo não tem limite, ele vai se endividar, porque não tem de onde tirar dinheiro. Se a economia está mal, se o PIB está caindo, de onde que você vai tirar dinheiro? Emissão de título público. É óbvio. Então, é nesse sentido que a gente vê a PEC. Ela é um processo que outros países passaram nesse paper do FMI. Foi feito um estudo em 33 países que adotaram medidas parecidas com a PEC, inclusive acho que a Austrália, enfim, alguns países assim, e houve melhoras significativas na questão fiscal. Embora eu faça o alerta aqui que em outros países essas medidas não passaram de 3 a 5 anos. E se me perguntarem aqui por que 20 anos, eu não vou saber responder, porque me parece que foi uma coisa política. Enfim, a gente não tem como entender ainda essa opção por 20 anos. Professor Francisco Tavares, sobre a PEC 55, diante desse quadro que foi colocado, e até pelas exposições dos nossos convidados aqui, qual a leitura que o senhor faz neste momento da PEC 55 na economia? Eu diria que, do ponto de vista econômico, boa noite, né, antes de boa noite. tudo, os meus dois colegas têm muito mais expertise e muito mais aptidão para abordar o tema do que eu. Mas eu posso dizer, como cientista político, que essa proposta de emenda constitucional é tão política ou mais política do que econômica. É sobre poder, é sobre quem decide para onde vai o dinheiro do Estado, é sobre qual o conteúdo que a nossa democracia vai ter. Você sabe que lá no começo do século XX, o principal pesquisador que fundou as bases do que hoje a gente entende como democracia, um austríaco chamado Schumpeter, dizia que democracia diz respeito basicamente ao seguinte: a possibilidade da coletividade, por meio do seu voto, decidir de onde o Estado vai extrair os seus tributos, mas fundamentalmente onde ele vai gastar todo esse dinheiro. E se essa decisão não é proferida periodicamente por todas as pessoas, dizia esse autor austríaco, o país não é democrático. Agora vejamos o caso da PEC, portanto. Para os próximos 20 anos, nós vamos votar para um parlamento que não poderá estabelecer as prioridades orçamentárias da República. Teve um autor nos Estados Unidos que foi ainda mais intenso, chamado Anthony Downs, todos autores ligados à chamada direita acadêmica, liberais, que diz o seguinte: se o orçamento não está periodicamente disponível para um amplo debate na população, esse Estado não é democrático.
O Fundo Monetário Internacional, no texto para a discussão, uma tradução do inglês do termo Working Paper, de número 82, disse que os chamados spending caps, ou tetos orçamentários, tal como se vê na proposta de emenda constitucional de número 55, maiores do que 3 anos, não são aceitáveis, porque o governo de hoje está a decidir sobre prioridades orçamentárias do governo de amanhã. Eu digo que uma criança que está nascendo agora e que daqui a 16 anos vai votar para presidente, terá o seu voto significando pouco ou quase nada. Porque se o governo é de onde tira os tributos e qual é a prioridade orçamentária para gastar, e se agora nós decidimos que nos próximos 20 anos a única prioridade orçamentária é o adimplemento da dívida pública e estamos a congelar independentemente do crescimento da economia, portanto pode surgir mais dinheiro, Juliano, mas mesmo que surja esse dinheiro, o governo de hoje decidiu, ainda que haja mais dinheiro para a educação, e é um país de terceiro mundo que não universalizou, por exemplo, a educação superior, eu não vou gastar. Ainda que haja mais dinheiro para a saúde, que toda pessoa que está nos acompanhando sabe, não tem a qualidade que nós gostaríamos, eu não vou gastar. Ainda que haja mais dinheiro para estradas, para lazer, para segurança, o governo de hoje, que convenhamos nem eleito foi, quer decidir para os próximos 20 anos que isso não é prioridade em favor dos créditos da dívida pública e prestem atenção, ainda que haja mais dinheiro, porque é um congelamento que não leva em consideração o crescimento econômico. Isso, o Fundo Monetário Internacional, os autores mais conservadores na teoria política, chamam de um ataque ao princípio democrático. Portanto, um teto orçamentário real, que não pense em incluir também na sua conta os créditos da dívida pública e que dure 20 anos, é uma supressão do regime democrático brasileiro por 20 anos. Isso é muito grave, isso é muito sério do ponto de vista da ciência política. Deixa eu ver se eu entendi um aspecto da fala do senhor, e até porque está na PEC. O fato de o que está escrito lá na PEC, uma possível revisão com 10 anos, então tem esse elemento lá. Independente do governante que estiver eleito, não é? O país é democrático, quero crer que o Brasil é democrático, vamos ter eleições, e independente do governante que for eleito, independente da ideologia, se é direita ou esquerda, ele vai estar de alguma maneira então engessado? Sem dúvida alguma, e mesmo em 10 anos, porque um instrumento normativo capaz de rever as propostas preconizadas na PEC 55, em 10 anos, será uma lei complementar. A lei complementar exige uma maioria qualificada. Então a ideia é, de fato, petrificar o nosso Estado por um período de 20 anos, de modo que a gestão pública garanta o interesse dos credores da dívida pública, independentemente de quem vencer as eleições. Isso, naturalmente, não há nenhuma autora ou autor na teoria da democracia que possa chamar, né, de um governo legitimado pelo voto e pela soberania popular. Em especial, num caso como o brasileiro. Porque a Suíça fez um teto orçamentário. Ela é, inclusive, citada pelo ministro Henrique Meirelles na exposição de motivos da PEC. Mas ela fez um teto orçamentário de 3 anos e que incluía nas propostas do PEC, ou no conteúdo, do teto, a dívida pública. 3 anos, incluía a dívida pública em um país em que todo mundo já teve acesso à saúde, educação, lazer, habitação, previdência. O Brasil é um país que ainda não conseguiu cumprir com seu dever constitucional de provir os direitos sociais. O Brasil é um país que quer fazer um teto de 20 anos e que não quer incluir a dívida pública. Portanto, não tem nada a ver com o exemplo citado pelo ministro na exposição de motivos atinente à Suíça. Mais do que isso, a carga tributária brasileira é alta para os 10% mais pobres. No meu estudo de mestrado, eu mostrei por A mais B que para os 1% mais ricos, porque dividendo não é tributado, porque a remessa de divisas é facilitada, o Brasil se submete perfeitamente aos critérios da OCDE e do FMI para o conceito de paraíso fiscal. O Brasil é um país que praticamente não tributa renda e patrimônio de quem é rico. Então são os pobres pagando muito tributo para custear essas pessoas físicas aí, os muito ricos credores da dívida pública. E agora a gente quer mexer na Constituição para que o voto dos pobres não possa modificar essa realidade. Isso não é democracia em nenhum lugar do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo. O Momento Brasil volta em seguida
falando um pouco mais sobre os impactos da PEC 55 na economia brasileira, em um instante só. O Momento Brasil está de volta para discutir os impactos da PEC 55 na economia brasileira. Por isso, recebemos em nosso estúdio o professor Everton Rosa, economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Contamos com a presença de Giuliano Mioto, advogado, empresário, mestrando em Economia e presidente do Instituto Liberdade e Justiça. E ainda com a presença do professor Francisco Tavares, bacharel em Direito, cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Giuliano, nós fomos para o intervalo e você tem algumas ponderações para fazer. Eu só queria fazer são breves ponderações. Primeiro que, como você mesmo colocou, daqui a 10 anos essa PEC ela pode ser revista, o teto, enfim. E a lei complementar, embora ela tenha ela seja um pouco mais qualificada, né, do ponto de vista jurídico, você precisa de uma maioria qualificada, não é o mesmo que uma PEC que você precisa de 3/5, né, das duas casas, enfim, né? Então, através de uma lei complementar é muito mais fácil uma democracia saudável rever o que foi feito agora, nos últimos 10 anos, digamos assim. Detalhe que não se precisa esperar esses 10 anos para propor a modificação. Ela pode ser proposta a qualquer momento, só que ela só passa a valer daqui a 10 anos. Segundo que realmente 20 anos é um tempo grande, assim, é um pouco incompreensível. Por que esse governo que vai ter só 2 anos de vida optou por algo tão longo? Até porque a gente não sabe quem é que vai se eleger, como é que vai ser a composição do Senado, da Câmara, daqui os próximos anos. Inclusive o próprio jogo eleitoral, o próprio sistema democrático, ele pode se autocorrigir daqui a 2 anos, voltar às mesmas pessoas ou vir de pessoas diferentes e rever tudo isso e fazer uma nova PEC, porque a Constituição brasileira ela é uma coxa de retalhos, né? Nós temos PECs que vieram num momento mudando uma situação, depois veio uma outra PEC mudando de volta ao que era antes, ou trazendo uma nova realidade. Então, eu acho que do ponto de vista democrático, isso não é uma coisa assim tão horrorosa, não é o fim do mundo, como eu tenho visto por aí. Aliás, acho até interessante usar esse nome, né, a PEC do fim do mundo, como se fosse uma coisa assim, que fosse terminar tudo. Outra coisa, eu trouxe um gráfico que ele fala sobre os investimentos em educação. Na verdade, o percentual da receita líquida do Tesouro Nacional, foi feito um estudo de 2004 a 2014, dizendo o seguinte: o aumento que teve real de gastos do governo em determinados setores, né? O único setor que não teve aumento, que diminuiu menos 11%, foi os gastos com pessoal, exceto saúde e educação. Abono salarial, seguro-desemprego aumentou 96%, LOAS aumentou 78%, Bolsa Família 90%, saúde também aumentou muito pouco nesses 10 anos entre 2004 e 2014, 2%. Agora, a grande rainha dos investimentos governamentais nesses últimos anos foi a educação, que teve gastos aumentados na casa dos 130%. E aí tem um estudo do OCDE que foi feito com 46 países e, percentualmente, o Brasil está em 3º lugar como país que gasta em percentual do PIB em relação aos gastos com a educação. Então, o que eu queria deixar aqui, já que é o último bloco, a educação ela tem sido vista ela tem sido tratada muito bem pelos governos nos últimos 10 anos. O que está errado hoje é a forma como esses gastos têm sido feitos. Por exemplo, a gente fala muito da questão da educação de base, mas a maior parte desses recursos veio para a educação superior. Vem para a educação superior. Então, ok, a gente quer colocar mais pessoas na faculdade, mas a gente tem uma educação de base horrível. Que não é o problema no Brasil não é um problema de investimentos. Investe-se muito dinheiro proporcionalmente. O problema hoje, nós temos uma corrupção muito alta, endêmica, nós temos um problema de gestão grave, o Estado ele não consegue
não consegue fazer uma boa gestão dos recursos, as estruturas de saúde, educação, por exemplo, de saúde, para a pessoa receber um remedinho lá na farmácia do SUS, a estrutura que tem por trás daquilo, o MEC, a Secretaria de Saúde, eles consomem bilhões só com pessoal, com estruturas que não dizem respeito verdadeiramente a quem vai receber. Então eu acho que se a gente tem uma preocupação real com os pobres do país, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente pode melhorar a eficácia dos gastos públicos no Brasil para que esses investimentos possam, de fato, chegar aos pobres. Não dá para você comparar a Suíça com o Brasil. A Suíça é um país muito pequeno. O Brasil é um país gigantesco. E a Suíça tem uma história de economia, de guardar dinheiro. Ao contrário do Brasil, que tem uma história de sempre gastar o que tem e o que não tem. Momento Brasil é um bate-papo. Então, assim, eu estou aqui na coordenação do programa, na apresentação, mas os nossos convidados podem interpelar. Sim. Né? Eu quero levantar uma questão que me parece interessante, porque, diferentemente do que a gente escuta muito por aí, há pouquíssima produção de pesquisa científica sobre a produtividade do setor público brasileiro. Então a gente diz, o nosso setor público é muito burocratizado, ele não funciona, ele não trabalha. Como muitas pessoas dizem, por exemplo, o Sol roda em torno da Terra porque eu vejo ele nascer num determinado horizonte, ele se põe em outro, eu vejo ele rodando em torno da Terra. Mas tem ciência produzida sobre astronomia, e essa ciência mostra que não é bem assim, que é a Terra que roda em torno do Sol. Também tem ciência produzida sobre produtividade do setor público. E o IPEA, a instituição de pesquisa científica e econômica mais respeitada da América Latina, tem um estudo, a meu juízo brilhante, produzido por uma equipe de doutores em economia e administração de empresas ao longo de muitos anos, que indica por A mais B, com um índice científico, que o setor público brasileiro é altamente produtivo e mais produtivo do que o setor privado. Essa é uma primeira questão que a gente precisa cientificamente esclarecer. Há uma segunda questão. O Estado brasileiro não é muito maior e nem muito menor do que outros com realidade correlata. É, por exemplo, menor do que o do Chile, laboratório do assim chamado neoliberalismo, estimulado por pessoas que não gostavam muito da democracia, por exemplo, a época de Pinochet. Esse Estado chileno é maior do que o Estado brasileiro. Então é importante a gente pensar um pouco nesses dados. E no que tange, Juliano, me permita com todo o respeito divergir aos gastos com educação. O problema é que na rubrica de educação lá do MEC, entra muita coisa que em outros países é chamada de ciência e tecnologia. E eu vou dizer por quê. A Universidade Pública Brasileira, via Ministério da Educação, CAPES, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa científica, rodei o mundo apresentando os resultados, não é financiada pelo CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, é financiada pelo Ministério da Educação, CAPES. Essa pesquisa científica é misturada ali no dinheiro da educação, então fica parecendo que a gente gasta muito com a educação. Mas se a gente decompor, o Brasil não é um país dos que mais gastam em educação. De fato, houve um aumento nos últimos anos. Que bom, muita gente entrou no ensino médio, muita gente entrou na universidade pública. O problema é que as metas do Plano Nacional de Educação, estabelecidas em foros tanto representativos como participativos, ou seja, com toda a sociedade participando, para a inclusão educacional, estão muito distantes de se cumprir. Nós temos apenas 17% da nossa população jovem na universidade. Mas eu vou terminar concordando com você, Juliano. Tem distorções. Por exemplo, eu não consigo entender o Estado brasileiro abdicar de receita que poderia ser gasta na educação para promover lucro com a exoneração fiscal de dono de escola particular que oferece um ensino de menor qualidade e que não promove a educação, que lá na frente vai virar ciência e tecnologia, que aumenta a produtividade e que em muitos anos vira emprego. Então, realmente, a gente tem que aperfeiçoar as coisas. Verba pública é para escola pública e não para fazer lucro. Se eu abro uma pastelaria e ninguém quer comprar pastel, a pastelaria vai à falência. Se eu abro uma universidade e ninguém quer estudar lá, o governo tira o dinheiro que podia estar no público, democratizado, etc., e paga, via exoneração fiscal, aquela universidade em que ninguém quer estudar. Isso é uma distorção no capitalismo brasileiro que não pode acontecer. Everton. Só fazer uma ponderação. Se for possível, o último gráfico. Enquanto o pessoal localiza o gráfico, lembrando que nós estamos ao vivo pela TV UFG, ao vivo pela Rádio Universitária e também pelas redes sociais. Então, essa PEC, no fim das contas, assim, a mídia, né, que está sendo divulgado, né, para conquistar o público do controle de gastos, ninguém é contra isso. Qual o problema?
A PEC não tem como entregar controle de gastos, porque ela não está considerando para o controle os principais gastos que o Estado tem, que são os gastos financeiros. O que eu tentei mostrar com os gráficos do orçamento, que qualquer pessoa pode encontrar, é que há um esquema de endividamento do Estado de forma desnecessária. E isso vai continuar com PEC ou sem PEC. É por isso que, do meu ponto de vista, essa questão de controlar o orçamento do Estado com a PEC, isso é falácia, porque não tem como fazer isso. Nesse sentido, o senhor está afirmando que a PEC é ineficaz para o próprio objetivo que ela se propõe. Ela foi criada. Sim. Então, por exemplo, aqui nós temos o que nós pagamos de juros dessa dívida desde 2013 para frente. Então, qualquer um que olhar o documento da PEC vai observar lá que a justificativa é que houve um crescimento extraordinário aí das despesas primárias. E o único crescimento extraordinário que teve de despesas foi despesas financeiras. E isso está fora da PEC. Então, o que nós estamos discutindo aqui, né, e muito bem que o professor Frank lembrou aqui do Schumpeter e tudo mais, no fim das contas, nós estamos fazendo o seguinte: como reduzir as políticas públicas para caber as despesas financeiras dentro do orçamento? Nós estamos falando de uma estrutura de poder. Então, o professor Mioto aqui lembrou, né, o grau de transparência que a gente tem, né, bancos, 20% detentores da dívida pública. Esse é o único dado de transparência que a gente tem. E ele é irrelevante. Por quê? Todo mundo sabe, o sistema bancário brasileiro é concentrado. O sistema financeiro brasileiro é concentrado. Então, esses bancos, nós temos 7 maiores bancos no Brasil. Eles são detentores de boa parte dos fundos de pensão, de previdência, fundos mútuos e tudo mais. Então, se for pôr ao pé da letra, pela propriedade, né, financeira, você vai ver 74% da dívida pública está com o setor financeiro, e esse setor financeiro é representado pelos grandes bancos. Então, não tem história. O setor financeiro é concentrado em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, isso faz a taxa de juros ser especialmente elevada. Aqui, esse gráfico mostra justamente que o único descontrole que tem aqui é de despesa financeira. E esse descontrole vai continuar, porque ele não é objeto da PEC. A PEC, na verdade, está vindo para o quê? Garantir que essa situação aqui vai continuar. Nós vamos para mais um intervalo no Momento Brasil e voltaremos debatendo a PEC 55 e os efeitos dela na economia, em um instante só. O Momento Brasil está de volta para seu último bloco de discussões sobre os impactos da PEC 55 na economia brasileira. Por isso, recebemos em nosso estúdio o professor Everton Rosa, economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Contamos com a presença do empresário Juliano Mioto, advogado, mestrando em Economia, presidente do Instituto Liberdade e Justiça, e ainda com o professor Francisco Tavares, bacharel em Direito, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Everton, você falava então do risco desta PEC 55 não cumprir a sua principal missão, que é organizar a economia. Isso, organizar as finanças públicas para reduzir a dívida pública, para reduzir a taxa de juros, para aí a economia elevar investimentos e recuperar. Qual que é o ponto? O Estado está se endividando sem necessidade de financiamento para gasto público. Então, se a gente vem controlar as despesas primárias com a PEC e continua esse mecanismo de geração, a emissão de títulos públicos, a taxa de juros elevadas, a PEC não serve para nada para reduzir o endividamento público ou reduzir a razão de endividamento. Nós não estamos endividando o Estado para financiar política pública. Não estamos endividando o Estado para pagar previdência, para pagar Bolsa Família, para construir estradas. Antes fosse isso, porque aí dava para entender, né? Aí dava para entender, dava para buscar planejar outras formas de se financiar, elevar impostos, se fosse o caso. Estamos falando aqui de um mecanismo de endividamento caro, desnecessário, né? Que o quê? Eleva a taxa de juros da economia, evidentemente, né? Prejudica todo o setor privado e prejudica o próprio Estado, né? E a questão é, por que se faz isso? Porque se está emitindo tanto título público caro, de forma desnecessária, 500 bilhões em excesso no ano de 2015, um ano de crise econômica. Se esses 500 bilhões entram na economia com investimento, provavelmente a economia não tinha deflagrado essa queda, essa recessão que teve.
Não foi isso que aconteceu. Nós estamos falando aqui de uma captura. Isso é uma captura do sistema financeiro, eu acredito, a partir do Banco Central, sobre o aparato estatal. Então, o que acontece? Quem que é o grande vilão aqui? São as políticas públicas. O Estado é muito grande. Para quê? Para as políticas públicas. Parece que ele é muito grande. Né? Qual que é o ideal? Vamos reduzir o espaço da dívida pública para isso. Como o gráfico 1, ou o gráfico 2, que eu mostrei aqui, das despesas. Né? Vamos reduzir o espaço para as políticas públicas, para as políticas sociais, para a educação e tudo mais. Para quê? Aumentar a margem para a despesa financeira. Qual que é a ideia? Mas isso vai, se a gente comprimir as despesas primárias, como é a ideia do Meirelles, em proporção do PIB, isso vai dar espaço para bater a dívida. Então parece salutar. Não fosse o mecanismo de endividamento proposital que está no Banco Central. Eu não vou falar disso, mas Sim. Quem puder, dá uma olhada no que são as empresas estatais não dependentes. Pode olhar lá na PEC, tem uma exceção. Essa exceção de capitalização das empresas estatais não dependentes é mais uma forma de aumentar o endividamento público de forma desnecessária. Aqui eu só vou me restringir ao Banco Central. Eu gostaria de ouvir o Giuliano sobre essa exposição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que a taxa de juros no Brasil é tão alta. A taxa de juros ela é medida pela Selic, né? É uma taxa que o Banco Central ele faz uma projeção. E ele chega no mercado e diz assim, olha, eu estou vendendo títulos a essa taxa de juros. E o mercado, ele analisa as situações e diz, eu compro ou não. Quando você chega a 65% de endividamento proporcional ao que você tem de patrimônio, e quando você chega perto de um endividamento de 70%, 80%, que é a previsão de chegar em 2018 a 80% do PIB, o endividamento do Brasil, aí a gente fica o seguinte, refém dessa mesma política, porque a taxa de juros ela vai ter que se aumentar ainda mais, porque o mercado ele vai fazer uma análise assim, tem um risco desse país quebrar. Quanto maior o risco do país quebrar, quanto maior o risco de a economia ir a pique, maior é a taxa de juros. É como você vai no banco, lá você está devendo. Se você vai lá e faz um empréstimo, se você é funcionário público, você tem uma taxa de risco baixa. Então o banco, teoricamente, ele vai te dar uma taxa, ele vai calcular lá uma taxa de juros menor para você. Se você é um autônomo, você tem um risco maior de não pagar. Então a mesma coisa acontece com os países. E detalhe, esses 14% que é hoje a projeção da taxa de juros no Brasil, você tem que ainda descontar dela 10% mais ou menos da inflação, que eu falei que é uma forma perversa de você tirar dinheiro dos pobres. Então, na verdade, lá na frente, quem vai receber não é o 14% limpo, você vai receber 14% menos a inflação que tirou o valor daquele dinheiro, aquela expectativa que você tinha de receber. Com relação à PEC não tratar a questão do endividamento financeiro, eu acho que, primeiro, poderia sim colocar todos os limites. Eu acho que, por exemplo, tirou o Fundeb, né? O Fundeb está fora do limite, tem essas empresas não vinculadas, o BNDES, que é o Bolsa Empresa, né? que beneficia, isso tinha que acabar com essa farra do boi hoje no Brasil com o dinheiro público, que o governo se endivida a 14% e empresta para empresários a 4%, 5%, 6% ao ano, né? Que é através do BNDES, são empréstimos subsidiados, e quem é que paga a conta? Somos nós. Então, existe uma lógica perversa e eu acho que a PEC, ela tem princípios bons, como o próprio professor Everton colocou aqui. A gente não é contra limitar, não é? O Estado ele precisa ser limitado. Agora, a gente acha que, como princípio, é muito bom você colocar limites no gasto do governo, mas você precisa colocar mais, precisa se rever a maneira como que esse governo está gastando e melhorar a eficiência do serviço público. Juliano, nós já estamos chegando e convidados nos momentos finais do programa. O horário rígido aí na rede, 7 horas a gente tem que encerrar. Então, eu agradeço imensamente a sua presença, que contribuiu para o engrandecimento do debate e para a gente formar opinião crítica no nosso ouvinte e no nosso cidadão. Obrigado a você. Obrigado. Então, a PEC é necessária? No atual conjuntura, sim. Qual a principal virtude da PEC, na sua opinião, e o principal defeito? A principal virtude é limitar os gastos do governo a um teto, enfim, que você não vai poder gastar acima disso. Mesmo que sobrar dinheiro na época da economia boa, você vai ter que economizar ou diminuir os gastos.
Agora, a parte ruim é que muita coisa ficou de fora e não se propõe, junto com a PEC, uma profunda reforma do Estado brasileiro para que ele diminua de tamanho. O Estado brasileiro ele é muito grande e ele só privilegia uma classe muito específica de pessoas. Professor Francisco Tavares, o nosso muito obrigado. O Momento Brasil sente-se honrado também com sua presença aqui. E suas considerações finais a respeito desse assunto? Claro, eu gostaria de agradecer muito o convite para participar do debate, a você, ao professor Everton, ao Juliano. Eu acho que o bom debate é esse, né, que nós apresentamos ideias divergentes em um ambiente de respeito, em um ambiente de troca intelectual. Acho que é disso que a nossa sociedade precisa, de menos ódio e mais debate, né, puro e desinteressado e argumentativo de ideias. Eu quero terminar só com uma consideração. Eu concordo com tudo que o Juliano disse sobre a taxa de juros brasileira, mas eu acrescentaria um elemento que me parece o mais importante para explicá-la. O Brasil se submete ao chamado regime de metas inflacionárias. Nesse regime de metas inflacionárias, vai subindo a taxa de juros para poder ter menos dinheiro no bolso das pessoas e controlar a inflação. O problema é que a inflação brasileira não é a chamada inflação de demanda, porque o povo consome demais, mas é uma inflação de preços administrados. Ou seja, quem ganhou a concessão do serviço de luz, aquela época das privatizações, precisava até dar uma CPI para entender o que aconteceu ali, da telefonia, o seu telefone celular, você que está em casa e paga, da TV a cabo, quem ganhou essa concessão tem hoje, por força política, que aprova coisa lá no Congresso que não existe em lugar nenhum do mundo, a garantia de ficar reajustando o preço artificialmente. Esse preço já está reajustado, vem a inflação e a gente dá o remédio errado, que é a taxa de juros como se fosse inflação de demanda. Para explicar, portanto, trazendo para a minha área, para a gente concluir, o fundamento de tudo isso é a política. Quem tem muito poder, mexe na lei, né, consegue influenciar o Congresso Nacional, sobe o seu preço e depois o povo tem que ficar empobrecido, sem liquidez, sem dinheiro, com taxa de juros altas, para a gente bancar esses que têm preços administrados. Tinha um economista polonês que chamava Kalecki, que descobriu que era possível todo mundo ser empregado no capitalismo. E sabe por que não era? Não era economia. É porque os patrões queriam comandar politicamente. Acho que a gente tem que voltar para essas explicações. Muito obrigado, foi um prazer participar. Obrigado a você. E também ao professor economista, professor Everton. Obrigado pela sua presença aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos, que muitas vezes são esclarecimentos técnicos, de difícil compreensão para o cidadão comum, mas o senhor deixou uma pergunta no ar sobre o endividamento que está sendo feito. E quem é que pode responder para onde é que vai o dinheiro desse endividamento? Existem dados, números, existe algum elemento que possa responder para onde está indo esse recurso? Pois é, eu acredito que esse é justamente o papel de uma auditoria que está prevista na Constituição e ainda não foi realizada. E sempre que a gente toca no assunto de auditoria, alguém vem e diz, o TCU faz auditoria já. E no fim, as próprias instituições, os dados do Tesouro com os dados do Banco Central não batem. Nós não temos nem certeza de quanto se paga de taxa de juros da dívida, né? Por muito tempo, a única informação mais divulgada era a dívida líquida, a partir do momento que ela passou a não ser mais importante, porque o que interessava era a dívida pública para ver o papel dos bancos públicos, né? Então é o seguinte, eu acho que é a questão de uma auditoria da dívida. Tentou-se fazer uma CPI e a própria CPI da dívida teve problemas de obter os dados. Então, tem um movimento da auditoria cidadã da dívida que é o quê? Vamos auditar essa dívida, porque existe esse esquema, com um pouco de dado que já dá para observar, já dá para ver as incongruências, já dá para ver o excesso, né? Aqui, qualquer pressão inflacionária se resolve com taxa de juros. Infelizmente, gente, inflação se resolve com produção. É produzindo que você derruba o preço das coisas, né? O que nós estamos falando aqui com essa PEC 55, com esse esquema de endividamento público, é o seguinte: a produção e o emprego não são prioridade desse governo para os próximos 20 anos. A prioridade é o ganho financeiro, aos custos da produção e do emprego. Sempre que tem inflação, a gente sobe a taxa de juros. Né? Para quê? Causa deflação, causa desemprego, as pessoas pressionam menos os preços. Né? Aqui, com o Mioto, vou concordar que a taxa de juros no Brasil é mais elevada porque tem mais risco, sim. Mas nós não somos um país africano. Nós não estamos em guerra civil. Nós temos um sistema financeiro concentrado e um mercado de dívida pública concentrada. E esses leilões de dívida pública, os bancos pressionam a taxa. Então não é um jogo simples isso aqui. Né? Isso aqui é um jogo de poder.
são leilões. E quem tem poder aqui, aparentemente, são os bancos e instituições financeiras. O Banco Central, ele também tem poder de não aceitar isso. Só que, normalmente, ele tem satisfeito essas expectativas do mercado financeiro. Então, é isso aqui que está em jogo. É um domínio financeiro sobre o Estado, que, no fim das contas, é a submissão da produção e do emprego ao ganho financeiro. Infelizmente, o ganho financeiro é sobre riqueza velha, e a produção e emprego é o que gera riqueza nova, inovação e tudo mais. Esse é o lado importante, esse lado está fora da PEC. Né? Olha, eu quero mais uma vez agradecer imensamente aos nossos convidados, professor Everton, professor Francisco, ao empresário Juliano, que estiveram aqui hoje no Momento Brasil, engrandecendo esse debate. Aliás, esse debate ele continua amanhã no Momento Brasil. Nós vamos tratar dos impactos da PEC na saúde. Nós vamos falar também porque a PEC ela perpassa por todo o congelamento na área primária, nas despesas primárias do governo, e lá também consta a questão da saúde. Bom, então vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a sua audiência. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária 870M. TV UFG, canal 14 no sinal aberto 21, na TV fechada. Fique por dentro da nossa programação também. Você pode aproveitar para acessar os sites www.tvufg.org.br ou www.radio.ufg.br. Tchau, tchau.